Olá, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 66 para iniciarmos o culto desta noite. Salmo 66. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus: quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Versículo 15. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Ele nos abençoe neste culto. Senhor nosso Deus, abençoa-nos, Pai, para que nós possamos Te adorar. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, nós Te pedimos, Senhor, e nos dá a graça de podermos agora adorar só a Ti, desde o nosso coração, por meio de Jesus, na graça do Seu Espírito Santo, onde somente o Senhor seja glorificado no nosso culto, cada irmão, Senhor, na sua casa, e nós possamos ser edificados, nós possamos conhecer mais de Ti, da Tua glória, Senhor, e assim Te amar, e assim Te louvar ainda mais, e assim, Senhor, Te obedecer e nos consolarmos ainda mais no Senhor. Nos abençoe, Pai, que tudo que acontecer agora seja conforme a Tua vontade e que o Senhor abençoe cada irmão na sua casa neste momento. E não somente nós da congregação, mas todo o Teu povo que se reúne para Te adorar em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, e seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor, irmãos, o primeiro louvor, o Salmo 23. Louvemos ao Senhor. E nada, nada, nada
Amém. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo, dia do Senhor, que está nos dando e nos dás agora mais uma oportunidade de nós te adorarmos, Senhor. Nós sabemos que isso é o privilégio dos privilégios. Podemos te conhecer, te amar, te adorar, viver, Senhor, para a sua honra, para a sua glória. Muito obrigado, Pai, porque nos amaste, porque nos escolheste, porque mandaste o teu Filho para morrer por nossos pecados, porque estamos justificados, porque nos deste o Espírito que nos convenceu, que nos acompanha, que nos iluminou, e porque, Senhor, nós poderemos chegar a Ti muito em breve. Estamos, Senhor, esperando a vinda do reino, para estarmos com o Senhor para sempre em Teu reino eterno. Mas, de fato, o Senhor já está conosco aqui. Seu reino já habita em nossa alma, pelo Espírito, pela Tua obra. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nós queremos, nós desejamos, Senhor, viver para Ti. Nos dá essa graça, que os Teus santíssimos atributos possam cada vez mais, Senhor, serem expressos e honrados e glorificados no nosso viver. Ó Senhor, te amamos, nos dá a bênção de te amar ainda mais e de levar a Tua palavra e de glorificar o Teu nome diante dos homens, para que eles também te amem e te glorifiquem. Bendito seja o Senhor Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pelo privilégio que temos de um dia do Senhor te adorar, ainda que não presencialmente na nossa congregação, nossa casa, mas nas nossas casas, Senhor. Assim o Senhor quis nesse período, e nós estamos aqui para te louvar, para te adorar em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus, firme nas promessas do HCC 344. Fico pelos séculos do seu amor.
Vamos fazer a leitura bíblica, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 4. Nós estamos lendo o último livro das Escrituras Sagradas, né? Portanto, fazendo a conclusão da leitura sequencial das Escrituras nas noites de domingo. Vamos ler nesse momento Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus nos abençoe com a leitura da sua tão preciosa palavra, tão precioso capítulo da Santíssima Palavra do Senhor. Vamos, irmãos, cantar, irmãos amados, ao Senhor nosso Deus, o último hino, e nós vamos passar para a meditação na Escritura desta noite. Aleluia, salvação e glória. Cantemos ao Senhor.
Meus irmãos, vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na sequência das meditações que nós fizemos durante a semana. Então, primeiro, vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Por favor, abra sua Bíblia neste capítulo e nós vamos ler este provérbio 17, que diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 14, versículo 34. Provérbios, capítulo 14, versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Vamos ler também o capítulo 15, versículo 13. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E finalmente, no capítulo 12, no versículo 10. Capítulo 12, versículo 10, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, dá-nos graça, nos perdoe os pecados em nome de Jesus e nos dê graça nesse momento de meditarmos, Senhor, na Tua palavra, de sermos edificados e fortalecidos nela, para andarmos, Senhor, em sabedoria, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Para a Tua glória, em Cristo, nosso bem. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, durante a semana nós estamos procurando trazer reflexões bíblicas no livro de Provérbios, das terças às sextas-feiras, com um propósito bem definido em relação a essa crise mundial que nós estamos passando. Primeiro, trazer consolação, trazer a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos, firmados nela, andar em paz, em segurança, não apavorados, não em pânico, mas descansando no Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, também trazendo direcionamento, ou seja, na medida que nós andarmos em fé, em paz, em descanso no Senhor, nós também andarmos em sabedoria, direcionados pela palavra de Deus, agindo no meio dessa crise toda, de maneira a que Deus seja glorificado, de maneira a que os nossos próximos sejam abençoados, beneficiados pela nossa vida. Nós somos sal, nós somos luz, nós devemos andar dessa forma. Eu quero incentivar muito os irmãos a estarem acompanhando essas reflexões das terças às sextas-feiras. São reflexões de breves, em 10, 15, no máximo 20 minutos, e eu peço aos irmãos, exorto aos irmãos a estarem acompanhando, porque é muito importante, que eu entendo essas meditações da palavra para nos ajudar, e eu estou procurando exatamente fortalecer os irmãos e ajudá-los nessas reflexões diárias. E no domingo, de manhã e à noite, nós estamos tratando, enquanto nós estivermos aí nesta pandemia, nós estamos trazendo essas reflexões e vendo a conexão que há entre elas e procurando aplicá-las, então, dentro dessas conexões na nossa vida, essas verdades que nós temos aprendido durante a semana. Hoje pela manhã eu não fiz essa série, um estudo da série Caminho da Sabedoria, porque eu tive que tratar da questão, respondendo a questão como o cristão deve reagir diante da questão política. Mas hoje à noite eu quero então retomar, irmãos, essa série, tratando então do caminho da sabedoria e meditando com vocês nesses provérbios que nós estudamos aí durante a semana. Então vamos meditar um pouco, meus irmãos, no que a Escritura diz. Em Provérbios capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra que Deus é amor. Ele nos ama, e o amor de Deus é um amor salvífico,
né? É bem interessante isso. O amor de Deus é o amor que salva, é o amor que opera a salvação. Eu creio que o grande texto que nós podemos lembrar em relação a isso é aquele que diz assim, não é? Deus, João 3,16, tão famoso: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos nesse versículo tão famoso, né, a realidade de que o amor de Deus foi de tal maneira que ele deu o seu Filho, que ele deu o próprio Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, ou seja, para salvar o seu povo, né? Ora, meus irmãos, nós podemos então mostrar aqui esse princípio: Deus ama, e o amor de Deus é salvífico, né? Especialmente aí no sentido da salvação aos eleitos, a graça de Deus, a salvação de Deus, aí isso se mostra principalmente nessa obra do Senhor da redenção. Aqui nós temos, irmãos, que o versículo 17 ele nos diz que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Aqui nós temos então a verdade de que o amigo ama, e ele ama em todo tempo, ele ama em todas as ocasiões, exatamente como o amor de Deus. Deus não nos amou porque nós merecemos, ou porque nós tenhamos dado a ele motivo de amor, mas Deus nos amou. Deus nos amou apesar dos nossos pecados e veio nos salvar dos nossos pecados. É o amor salvífico de Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos, irmãos, a amar as pessoas exatamente nessa qualidade, ou seja, nós vamos amar as pessoas no amor de Deus. Nós vamos amar as pessoas exatamente neste princípio de que quem ama vai operar ali, vai ajudar, vai beneficiar, vai salvar, né? E vai fazer isso, irmãos, em toda ocasião, como diz aqui a palavra de Deus, no versículo 17: em todo tempo ama o irmão. Não vai amar apenas, irmãos, aqueles que são pessoas fáceis de amar e que tenham alguma, vamos dizer assim, alguma coisa a dar-nos, a beneficiar-nos, a dar-nos em troca de nosso amor, mas o amor será altruísta, né? Será um amor que, ainda que a pessoa tenha suas fraquezas, tenha suas imperfeições, dificuldades, ainda que a pessoa também não possa nos dar nada em troca deste amor, seja alguém muito pobrezinho, por exemplo, seja um doente, ou seja um idoso, por exemplo, né? Mas nós vamos amá-lo, porque esse amor de Deus é assim. O amor do amigo realmente é assim, não é? E a palavra de Deus, ela diz no versículo 17 ainda, que para a hora da angústia nasce o irmão, não é? Então, exatamente naquele momento da angústia, no momento da doença, no momento da aflição, no momento da necessidade, no momento do perigo, é que vai nascer, é que vai se manifestar o irmão, né? Então nós temos essa verdade, irmãos, das Escrituras, e nós vemos isso em Deus. Quando eu falei aqui na terça-feira, né, sobre esse provérbio, eu disse para os irmãos que o melhor amigo que nós temos, a maior manifestação desse provérbio aqui, um amigo modelo, é o próprio Cristo, que como amigo veio salvar os seus amigos, né? Ele os chama de amigos lá, os discípulos, e ele veio morrer na cruz. A nossa maior angústia é o pecado. Nós estávamos diante de Deus em culpa, Deus estava irado conosco, e ele veio, morreu na cruz por nossos pecados, nos redimiu, nos salvou. Consequentemente, aí está a maior evidência de um amigo, o maior exemplo de um amigo amoroso que nos amou, apesar de nós sermos quem nós éramos, pecadores, frágeis, não poderíamos dar nada a ele em troca, e ele veio e nos salvou na cruz do Calvário e nos redimiu na nossa angústia. Nós podemos dizer, olhar para todos, nós temos muitos amigos que realmente nos amam, que realmente nos ajudam na nossa angústia, mas nenhum se compara a Jesus, porque Jesus, ele veio para nos salvar na nossa maior angústia, no nosso maior mal, que é o pecado, e nos redimiu de fato. Esse é o amor de Deus. O cristão seguirá
esse modelo. O cristão será esse tipo de pessoa, irmãos amados, que vai ter este amor altruísta, esse amor em toda ocasião, esse amor de amigo, esse amor que vai se manifestar especialmente no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da dificuldade, e nesse momento da pandemia, né? Nós cristãos estamos sendo chamados pelo Senhor a vivermos esse amor aos nossos próximos, a sermos amigos dos nossos próximos e manifestarmos esse amor amigo exatamente nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade. Lá no capítulo 14, no versículo 34, irmãos, foi outro provérbio que nós meditamos nessa semana, na quarta-feira. A palavra de Deus diz assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Aqui a Bíblia está falando do pecado, aqui a Bíblia está falando exatamente, como é o ensino de todas as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, que o pecado é o mal. É o mal, é o mal dos males, é a fonte de todo mal, de maneira que não há nada comparável a esse mal, a malignidade dele, ele é terrível. Então a Bíblia vai dizer-nos aqui que a justiça exalta os povos. O que é que exalta os povos? É a justiça, exatamente o oposto do pecado. O pecado é vergonha, o pecado desonra uma nação, mas a justiça exalta. A glória, a honra de uma nação está, irmãos, exatamente na justiça desta nação. Ora, meus irmãos, vamos pensar aqui numa conexão entre o que está lá em Provérbios 17 e entre o que está dito aqui. Ora, nós cristãos, observe bem o que está acontecendo. Eu disse para vocês na quarta-feira que a Bíblia, ela mostra vários exemplos de nações que foram amaldiçoadas por Deus por causa da sua vergonha, por causa do seu pecado, porque o pecado é a vergonha das nações. Nós vemos isso no Egito, nós vemos isso nos povos de Canaã, nós vemos isso na Babilônia, nós vemos isso, meus irmãos, em vários exemplos das Escrituras, Sodoma, Gomorra. Nós vemos esses exemplos de Deus vindo sobre o próprio Império Romano, né? Que foi tão grande outrora, né, nos tempos do Novo Testamento, mas onde está agora o Império Romano? Então, tudo isso são exemplos, irmãos, de vinda da ira de Deus sobre nações, sobre povos, sobre localidades, sobre cidades, e nós podemos dizer que a presente pandemia, ela está dizendo isso para todos os homens. As nações, veja, pandemia, se espalhou por toda a terra, está dizendo que as nações estão em pecado. Essa é a mensagem, meus irmãos. Deus está irado. Existem pecados nacionais, existem pecados, irmãos, dos povos. Nós aqui no Brasil também está sendo dito isso para nós. O pecado é o mal dos males. O que desonra uma nação não é nem a doença, não é nem a pobreza, não é nem o analfabetismo, não são as guerras, não é nada disso, apesar de que essas coisas são terríveis, né? São horríveis, mas essas coisas, elas têm uma raiz, todas elas brotam da mesma raiz. Qual é a raiz? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então imagine você, um exemplo aqui, você tem uma pessoa que ela tem uma doença grave e ela manifesta essa doença, por exemplo, num sintoma dessa doença aí se manifesta, e vamos dizer, você não deverá dar o remédio apenas para o sintoma, não é? Não vai adiantar, você deve dar o remédio para curar essa doença, para tratar a doença que está causando aquele sintoma. Então nós podemos dizer que todas essas coisas são sintomas, e a própria pandemia, meus irmãos, é um sintoma, né? Por que existe pandemia? Por que existe coronavírus? Por que as pessoas estão morrendo? Por que tantas mortes no mundo, meus irmãos? É o pecado, o pecado, o pecado. Então imagine, irmãos, como nós cristãos devemos ter um amor pelas pessoas, devemos ter um amor por nossos familiares, devemos ter amor por todos que estão em volta de nós, porque nós sabemos que o problema deles não é a doença, é o pecado. O pecado destrói, o pecado finalmente vai levar ao inferno, à miséria eterna. Os homens estão condenados. Como nós devemos amar e como nós devemos ser amigos nesse momento de pandemia, e como nós devemos nos propor nesta hora, irmãos, enxergar. Como eu ouvi um pastor querido, que foi até
meu professor, né, no seminário, ele falou esses dias assim, uma frase que eu achei bem interessante. Ele disse assim, veja além do coronavírus, veja para além, veja as almas que estão aí, irmãos, as pessoas estão no pecado, as pessoas estão indo para o inferno, e a própria enfermidade, ela está dizendo que há pecado no mundo. Há pecado no mundo, sim, nós devemos lutar pela cura e orar pela cura e proteger a nossa família, os nossos amigos dessa enfermidade, não banalizar, não minimizar a enfermidade, mas levar a sério, mas nós temos que amar as pessoas, ser amigos das pessoas nesse sentido. A maior angústia delas, irmãos, é o pecado. Como o Senhor nos salvou dos nossos pecados, nós devemos levar a elas nesse momento a palavra do Evangelho, porque nós sabemos qual é a cura do pecado, nós sabemos, nós cristãos sabemos, nós temos sido curados, nós temos sido redimidos por nosso Senhor. Então, como amigos verdadeiros, vamos amar as pessoas, vamos levar elas quando elas estiverem preocupadas com a doença, vamos levá-las à consolação do Evangelho, meus irmãos amados. É impressionante, por exemplo, quando você vai visitar hospitais, irmãos, onde estão ali pessoas enfermas, doentes, algumas até em estado terminal. O consolo do Evangelho, irmãos, é impressionante o consolo do Evangelho. Quando você leva o Evangelho a essas pessoas e elas atendem ao Evangelho, elas, não quer dizer que elas vão ser curadas, mas elas têm um consolo, elas têm a palavra. Irmãos, o Evangelho, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, é a graça de Deus nos libertando dos nossos pecados. Então, como amigos verdadeiros, nós temos sim que levar ajuda material, faz parte, proteger as pessoas da enfermidade, apoiar as pessoas, consolá-las para que elas não entrem em pânico e assim por diante, mas o Evangelho, irmãos, que se manifesta também em tudo isso, porque nós vamos expressar o amor, mas nós não podemos esquecer de levar a mensagem, a proclamação, falar-lhes dos seus pecados, falar-lhes de que a maior necessidade delas é Cristo Jesus. O problema delas não é mesmo a pandemia que está aí, não, mas o pecado, a mortandade que está aí é efeito, na verdade, do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós temos também Provérbios capítulo 15, versículo 13, meus irmãos. O amigo ama, o amigo, ele mostra às nações quais são os problemas dela, como eu acabei de dizer, mas no capítulo 15, no versículo 13, a Sagrada Escritura, ela nos diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Meus irmãos amados, o que acalenta o nosso coração? Olhe, pense uma coisa agora, meu amado irmão, que no meio dessa pandemia, às vezes eu estou vendo as pessoas aí, né, a gente vê reportagens, alguma coisa, como você deve passar o dia de quarentena, essas coisas, as pessoas dizem assim, faça exercício, faça meditação, faça isso, faça aquilo, mas porque elas estão pensando, irmãos, na questão do estresse, né? Do estresse das informações, do estresse de ter que ficar em casa, de não poder trabalhar, e quando vai trabalhar, aqueles que têm mesmo que trabalhar, né? Que não podem ficar em casa, o estresse do perigo. Então, irmãos, é uma situação em que a dor no coração, o coração ferido, o coração angustiado, é muito comum nesses tempos. É claro, nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia. As notícias estão chegando, irmãos. Aqui em Belém nós estamos ouvindo notícias de que aí as UTIs estão se esgotando, os enterros estão aumentando. Essas notícias pelo país. Então, essas coisas tendem, evidentemente, a nos abalar, a nos preocupar, a questão econômica, essas coisas todas. Irmãos, qual é a nossa consolação? A nossa consolação é o Evangelho. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Veja que mensagem maravilhosa. Irmão, Jesus ia morrer. Jesus ia morrer.
os discípulos iam ser perseguidos até a morte, os apóstolos foram mortos, ele estava falando com os apóstolos, eles iam sofrer. Jesus disse a ele: não vão tereis aflições. A Bíblia não nos engana em nenhum momento dizendo que nós não vamos ter aflições, mas a nossa consolação, a nossa alegria, aquilo que nos dá esperança é a certeza que nós temos, e não é uma certeza não infundada que nos decepcionará, mas a certeza que não decepcionará de que Jesus vai voltar, de que nós vamos estar com Ele, de que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá, de que a esperança em meio à pandemia, que a pandemia não tem a palavra final. Pode ser até que nós morramos, é uma possibilidade, nós sabemos disso, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise dessa, mas ainda assim, a nossa esperança não morre. Nós temos que nos consolar e que nos alegrar exatamente nessa esperança. Irmãos amados, o pecado, ele não traz esperança. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo agora. Eu acabei de dizer para vocês que o pecado é o mal dos males, conforme diz lá no capítulo 14, verso 34, que o pecado é vergonha das nações. Qual é a esperança que o pecado traz? Me digam. Nenhuma. Onde é que está a riqueza dos homens, que o pecado leva os homens a serem avarentos e buscarem riquezas? Está morrendo rico, né? Tem até uma querida irmã, né, que eu conheço, que diz assim: isso aí é doença dos ricos, né? Estão morrendo os ricos, irmãos. Estão morrendo jovens. O que o pecado diz? Que a mocidade ilude as pessoas, como se as pessoas não fossem envelhecer, como se a mocidade fosse uma rocha, e os jovens dizem assim: eu quero aproveitar a vida. Estão morrendo jovens. Estão morrendo pessoas, irmãos, que colocaram a sua confiança nos homens. O que o homem pode fazer? Apesar da bênção da medicina, mas a medicina também falha, não pode nos salvar. Os cientistas estão aí, os médicos que devemos orar por eles estão muito preocupados. A verdade, irmãos, é que o pecado tem nos levado a confiar no homem, tem nos levado a confiar nas riquezas, tem nos levado às ilusões, tem nos levado a confiar na medicina, nos governos, mas tudo isso falhou, tudo isso está falhando, não é? Entendam, não que eu esteja dizendo que nós devemos desprezar a medicina, não é nada disso. Eu creio que os irmãos compreendem o que eu estou falando. Devemos valorizar e orar por, né? E também os governos e assim por diante, mas eles não são salvadores. O pecado nos leva a nós abandonarmos a esperança em Deus e colocarmos a esperança nos homens, mas isso é ilusão, e daí vem o desespero, né? O pecado é o mal dos males, ele ilude, mas como Adão, de repente descobrimos que estamos nus, de repente estamos em angústia, de repente percebemos que não temos esperança fora do Evangelho, fora de Deus, que aquela história de Satanás, vai ter um mundo melhor, sereis como Deus, pequem, é falso. Então hoje nós temos muitas pessoas em volta de nós que estão desesperadas. O amigo ama na angústia. O pecado e a vergonha das nações. Como é que nós vamos consolar? Bom, em primeiro lugar, nós temos que nos consolar, meu querido irmão. Toda vez que você estiver triste, preocupado em meio a esta pandemia, console-se no Evangelho. Não se turbe o vosso coração. O Senhor está cuidando de tudo. Você está indo para a glória. Seja cuidadoso, vive em sabedoria, mas sem pânico. Alegre-se, console-se, pacifique o seu coração na verdade de que o Senhor está cuidando de nós. E aí, meus irmãos, é isso que eu quero dizer, você então estará preparado para levar o consolo aos outros. Ora, imagine que se eu estiver em pânico, como eu levarei paz aos outros, né? Não tem sentido. Então, um dos benefícios que um amigo deve fazer, lembrando lá do primeiro provérbio, 17, um amigo está na angústia, as pessoas estão agoniadas, vamos levar o consolo do Evangelho e vamos mostrar, irmãos, a verdade de que o Evangelho é consolador, de que o Evangelho é pacificador, de que o Evangelho ele tranquiliza o nosso coração. Vamos levar isso às pessoas e assim o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos mostrar um rosto formoso, vamos mostrar um rosto belo por um espírito
que confia em Deus e que se alegra em Deus nas suas promessas e que, portanto, aformoseia o nosso rosto. E isso, irmãos, chegará às pessoas, isso consolará as pessoas, isso fará as pessoas pensarem: por que esse cristão ele está em paz no meio dessa pandemia? Por que não está desesperado? Porque ele sabe que o seu Senhor é Deus. Ele sabe que Deus tem um propósito nisso. E ele não precisa se turbar, porque o Senhor Jesus vai voltar e ele estará com o Senhor para sempre. No mundo vamos ter aflições, mas temos bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo e ele em breve voltará. E, finalmente, o próximo provérbio, que é 12, versículo 10, irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Provérbios capítulo 12, versículo 10, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Ora, meus irmãos, aqui eu quero entrar no aspecto principalmente da vida física. Esse homem que é amigo, que é o cristão, esse homem que alerta que o maior mal é o pecado e leva a esperança do Evangelho, esse homem que se pacifica e que procura pacificar os outros, que é o cristão, ele então levará também o cuidado à vida. Irmãos amados, vamos cuidar da nossa vida e vamos cuidar da vida das pessoas, porque como eu procurei mostrar na meditação da sexta-feira, que o cristão é aquele que cuida da vida dos animais, porque o amor dele, a preservação que ele manifesta a vida, chega até a vida dos mais inferiores, que são os animais. A Bíblia diz que o homem tem uma vida muito superior aos animais, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas do menor para o maior. Se ele cuida dos animais, evidentemente ele cuidará também dos homens, ele cuidará também da sua família, dos seus amigos, dos seus próximos. Então a palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui, meus irmãos, que o amor cristão nos leva a preservar a vida. Vamos cuidar da vida em paz, vamos evitar o pânico. Isso já é cuidar da vida, porque o pânico prejudica a vida, né? Prejudica a imunidade das pessoas e a vida das pessoas. Nós estamos já cuidando da vida, mas vamos cuidar da vida de forma mesmo direta, né? Questão física, as questões de higiene, vamos ter cuidado nesses dias, irmãos, lavar nossas mãos, usar máscara, tudo isso aí que os especialistas têm nos recomendado. Vamos cuidar das pessoas em vulnerabilidade, vamos preservar a nossa vida. Se tivermos que trabalhar, vamos tomar os devidos cuidados. Isso é cristão, isso é preservar a vida, isso é amar as pessoas. Não minimizemos a enfermidade de maneira nenhuma, não é? Ela é uma enfermidade grave, mas isso precisamos ter pânico. Façamos tudo com descanso, com fé, preservando a vida, e assim nós estaremos mostrando que somos amigos, e que isso é o Evangelho, isso é a manifestação do Evangelho. Veja só, que no final das contas, observem que o Evangelho vai tocar no fator espiritual, no fator emocional e no fator físico. Observou isso? Então o amigo é aquele que se propõe, né, a realmente irmãos, levar a palavra de Deus, porque o pecado é o mal dos males. Então nesse momento de pandemia, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar de levar às pessoas o Evangelho. Há um grave mal no mundo, que essa pandemia está dizendo que existe, que está por trás dela, o pecado, e Cristo é a salvação. Então nós vamos tratar dessa questão eterna, espiritual, levar o Evangelho a elas, mas junto com isso nós vamos também levar o consolo do Evangelho. Então, questão de apaziguar as emoções, né? E junto com isso nós vamos levar também a preservação da vida delas, da vida física, da saúde delas. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da saúde delas. Irmãos amados, esse é o caminho da sabedoria que nós devemos exercer nesses dias de pandemia. Então faça isso como expressão do amor de Deus, e para glorificar a Deus, seja um cristão de fato, na prática, nesses dias, levando o Evangelho, levando a esperança para o coração, para as emoções das pessoas no Evangelho, e por amor a Deus, e também exatamente como expressão do Evangelho, cuidar da vida física das pessoas. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Esse é o caminho da sabedoria. Eu gostaria de deixar essa reflexão para que os irmãos pensassem e para que os irmãos exercessem nesses dias tão difíceis essas virtudes. Seja amigo
Seja amigo das pessoas, seja amigo de quem está próximo de você. Faça o bem nesses dias difíceis. E, meu querido irmão, quero concluir com isso. Lembre que você tem o melhor amigo. E, irmão amado, console-se. Fique tranquilo. Não entre em pânico. O Senhor é seu amigo. Aquele que é seu amigo, que morreu na cruz por você, por seus pecados, Ele está por trás disso. Ele está controlando essa pandemia. Como é que você pode pensar que Ele está operando para o seu mal? Se você não tem Cristo, eu sempre estou dizendo isso esses dias, né? Se você não tem Cristo, você não tem esperança. Arrependa-se e creia. Mas se você tem Cristo, se você é um crente em Cristo Jesus, fique tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor pode estar te corrigindo, o Senhor vai operar o teu crescimento através disso. O Senhor estará cuidando de tudo. Firme-se nessa verdade. O seu amigo é o que está cuidando de todas essas coisas, e você pode ficar tranquilo. Console-se nisso e leve essa amizade, esse amor, essa esperança às pessoas que estão em sua volta. Que assim seja, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por podermos meditar na Tua Palavra, e que em nome de Jesus nós possamos levar a edificação, a esperança, esse princípio da amizade, meu Deus, as pessoas que estão em volta de nós, levando o Evangelho, levando a paz do Evangelho e cuidando da vida delas. Em honra e glória ao Teu nome, Senhor, para o nosso bem, para o bem delas e para a glória do Teu nome, acima de tudo, em Jesus. Nós oramos assim. Faz isso, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar neste momento o último hino, e aí nós vamos ler a confissão e então dar os últimos avisos e encerrar o nosso culto. Cantemos ao Senhor, irmãos, o Salmo 23. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos ler a confissão de fé.
capítulo 26, o 15º parágrafo da nossa querida Confissão de Fé Batista, né, de 1689. Então, no capítulo 26, nós vamos fazer a leitura da nossa Confissão de Fé, capítulo 26, irmãos. Diz assim, irmãos, a nossa confissão. Capítulo 26, 15º parágrafo. 15º parágrafo. Em caso de dificuldades ou divergência, seja em um ponto doutrinário ou administração, se as igrejas em geral são afetadas, ou qualquer uma igreja em sua paz, união e edificação, ou algum membro ou membros de qualquer igreja estão injuriados, em e por qualquer procedimento de censuras, em não conformidade com a verdade e ordem, é de acordo com a mente de Cristo que muitas igrejas que mantêm comunhão entre si por meio de seus representantes reúnam-se para considerar e deem seu parecer em ou sobre a questão da diferença a ser comunicado a todas as igrejas envolvidas. No entanto, estes representantes reunidos não são investidos de qualquer poder eclesiástico propriamente dito ou de qualquer jurisdição sobre as igrejas que as constituem, para exercer quaisquer censuras sobre as igrejas ou pessoas, ou impor a sua determinação sobre as igrejas ou os oficiais. Amém. Esta é a nossa fé, meus irmãos, que Deus nos edifique cada vez mais nessa verdade sobre as igrejas de Deus. Irmãos amados, alguns avisos apenas. Nós vamos continuar aí, e eu quero mais uma vez exortar os irmãos nesta semana, né? Vamos ver como é que vão ficar as coisas, mas nós vamos ainda continuar da terça a sexta-feira com as reflexões no livro de Provérbios. Não perca essas reflexões, todas as 7 horas eu estou fazendo assim, né, um esforço de todas as 7 da noite, 19 horas, publicar no grupo. Às vezes não é possível exatamente 7 horas, mas quase sempre nós temos conseguido. Mas então, ouça, irmãos, tire lá um tempinho para você ouvir, meditar e, por favor, não esqueça de fazer isso. Nós não estamos podendo nos reunir nos cultos de oração. Reúnam suas famílias todos os dias, reúnam, orem, leiam a Bíblia, estejam em oração, orem pela igreja, orem por a situação. Irmão, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Pode também tirar um dia, qualquer irmão pode fazer isso, dentro da possibilidade de fazer um jejum, não é? Irmãos amados, vocês podem usar essas reflexões também das terças às sextas, se quiserem, para fazer esses cultos domésticos, assim vocês desejarem, ouvir as reflexões, depois orarem juntos, cantarem um hino. Mas façam isso, irmãos, porque é muito importante nós estarmos em oração nesses dias. Se Deus assim nos permitir, irmãos, estaremos aí voltando, quem sabe domingo, para o nosso culto. Não sabemos ainda, mas vamos esperar no Senhor e vamos ver como as coisas vão acontecer. Mas vamos ficar em oração. E qualquer, irmãos, dificuldade, problema, seja em que área for, contem com apoio pastoral, presencial, se tivermos que visitar os irmãos, né? Questão também material, irmãos, como eu tenho dito sempre, vocês da Congregação Batista, nós estamos aí para dar apoio, para apoiar uns aos outros. E não esqueça de colocar os seus pedidos de oração aqui no grupo. Pode ser feito durante o domingo ou durante a semana, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, e vamos agradecer ao Senhor, encerrando então o nosso culto desta noite. Senhor nosso Deus, nos abençoe com a maior bênção de todas, que é te conhecer mais, te servir mais e manifestar mais e mais a tua glória, sendo sal e luz. Ó Senhor, faz isso na nossa vida. Salve nossa casa, transforme nossa família, guarde nossa família, Senhor, na palavra, opera o Evangelho, transforma e restaura lares, abençoa os novos casais, abençoa, Senhor Deus, para que expressemos cada vez mais Cristo e a Igreja, Pai, nas nossas famílias. Abençoe os solteiros, dando a eles bons casamentos. Abençoe, Senhor nosso Deus, guardando a nossa família dessa pandemia. Nós oramos
e todos os nossos queridos amigos, próximos, irmãos, todos. Guarda, Senhor, desse mal que está aí correndo. Supra as necessidades. Abençoa, meu Deus, e livra-nos de todo mal nesta semana de acidente de homens maus e nos guie, meu Deus, para que nós possamos viver piedosamente em glória ao Teu nome, fazer tudo em honra e cuidado, exercendo esse amor amigo como nós meditamos hoje, Senhor. E em nome de Jesus, abençoa a nossa congregação, abençoa cada um dos meus queridos irmãos, guarda-os na palavra, não deixa nenhum deles desanimar, e que muito em breve nós oramos, quem sabe, Senhor, domingo que vem possamos retornar ao culto público segundo for possível, aí diante dessa situação, segundo o Senhor determinar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todas as igrejas, nossos queridos amigos pastores e o Teu povo em toda a terra, fortalecendo, animando, multiplicando, usando para levar o Evangelho nesses dias, e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nosso país e as nações, das autoridades e sabedoria, que o Senhor domine, meu Deus, esse vírus, que pare essa praga, e que especialmente aqui no Brasil o Senhor tenha misericórdia, abençoe nossas autoridades, Senhor, resolve, meu Deus, essa crise política, nos livra dessa crise sanitária e também nos guarda, nos dá força e graça nesta crise econômica que está vindo. Senhor, seja conosco, meu Deus, e que o nosso país seja abençoado. Muito obrigado. Lembra de todos os nossos amigos e irmãos que têm feito os seus pedidos de oração, que estão sofrendo algum mal, mesmo os que não estão pedindo, que o Senhor os console, dê força, fé e graça, e os abençoe, e que o Teu nome seja louvado na vida deles, que operes o bem nisso, Senhor, na vida deles para a Tua glória. Nos dá uma boa semana agora, Senhor. Seja conosco, que o Teu santo nome seja glorificado. Muito obrigado pela alegria e privilégio de podermos cultuar o Senhor mais uma vez no dia do Senhor. Dessa forma, conforme é a Tua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor em Cristo e na graça do Seu Espírito. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor está conosco, descansemos nele. Até logo, meus irmãos.